Sejam bem-vindos novamente. Então, na última aula a gente tratou sobre os micronutrientes e a questão da hidratação. Algumas diquinhas de como tomar água, como se manter sempre hidratado. E nesse capítulo agora, nessa aula, a gente vai tratar sobre gordura. É um tema bem polêmico, mas hoje em dia na nutrição o que não é polêmico, né? Todo mundo sempre polemizando no mundo da nutrição. Mas falando em gordura, pessoal, é uma coisa até que engraçada que eu vejo que há um conflito geracional aí. Eu vejo que meus pacientes, aqueles que têm mais na casa dos 20 anos de idade ou até menos, eles são, a maioria das vezes, carbofóbicos. Quando eu falo em colocar carboidrato na dieta, eles ficam receosos. Eu falo, putz, minha dieta vai ter pão integral, como assim e tal, pão mata. E daí eu vejo que pacientes com mais de 30 anos de idade, que têm a minha idade, ou um pouquinho mais velhos que eu, ou até na casa dos 40, 50 anos de idade, quando eu pego pacientes com essa faixa etária, eles têm mais medo de gordura, são gordurofóbicos. Então, quando você vai colocar um abacatezinho a mais, um pouco mais de ovos, queijo, eles falam, nossa, não, mas isso vai me infartar, isso vai me fazer mal, né? Então hoje a gente vai tentar entender, antes de mais nada, a origem disso. Por que essas pessoas se tornaram gordurofóbicas? De onde que veio toda essa polêmica em torno da gordura, como é que surgiu tudo isso? Bom, pessoal, isso teve início lá na década de 40, década de 50, porque os americanos começaram a reparar que dos anos 20 até os anos 50, acabou se elevando demais o número de infartos nos Estados Unidos. Muitos americanos estavam infartando. Eles ficaram preocupados. Teve até um caso de um presidente americano que infartou nessa época e ele acabou assumindo o caso dele, a doença, o problema que ele teve na época. E daí as pessoas começaram a ficar mais receosas, começaram a querer cobrar uma resposta da ciência, dos cientistas. Falaram, e aí, a gente não sabe qual que é o efeito disso, o que está causando isso. E os cientistas foram correr atrás de tentar achar uma resposta para isso. Foi aí que a gente teve o primeiro estudo populacional que foi feito em mais de um país, que ele foi tentar achar uma correlação, as pessoas que infartavam e o que elas tinham em comum. E eles acharam uma correlação, eles viram principalmente que a questão do colesterol, dos altos níveis séricos de colesterol, tinha uma correlação importante com o infarto. As pessoas que tinham um nível de colesterol um pouco mais elevado tendiam a infartar mais. Eles não acharam só isso, eles viram também que tinha uma relação importante com a questão da obesidade, e também viram que tinha uma relação muito importante também com o estilo de vida das pessoas. E aí nesse estudo também eles conseguiram achar uma correlação do alto consumo de gordura saturada a esses casos que tinha de doença cardiovascular. Mas pessoal, vamos lembrar o seguinte, que esses estudos que a gente faz populacional, a gente acaba encontrando essas correlações, mas pode ser muitas vezes um viés. Por exemplo, a pessoa que acaba consumindo mais gordura saturada é também uma pessoa que faz mais churrascos, é uma pessoa que às vezes tem uma vida mais sedentária. Então isso foi muito criticado desde o início, essa relação desse estudo. E lembrando também, pessoal, que quando um cientista se dispõe a fazer um estudo, quando é lançada uma publicação, ela nunca acaba solucionando todos os problemas, ela vem com uma resposta pronta, dada. Ela sempre tem um caráter exploratório, um caráter incremental, de incrementar cada vez mais com dados para que mais tarde sejam feitos maiores estudos. Então ela traz mais perguntas do que as respostas. A maioria dos estudos fazem isso. Por exemplo, então já que o colesterol acaba obstruindo essa artéria, por que essa artéria acabou não cedendo o espaço maior ali para poder passar esse volume sanguíneo? O que fez esse colesterol parar ali? Será que esse colesterol que está fazendo as pessoas infartarem, será que realmente veio da alimentação? Até que ponto que o colesterol da alimentação tem uma contribuição nisso? Então foi para surgir mais perguntas, mais questões. Só que daí veio a mídia, e a mídia precisava vender, precisava fazer uma coisa como se ela fosse um fato, como se ela fosse conclusiva, porque senão a mídia não conseguiria vender. E daí você tem a capa da Time, de um ano que, não me engano, eu acho que foi de 84, foi logo depois que saiu essa publicação, que foi um estudo que foi delineado ali desde os anos 50 até os anos 80. Quando saiu essa publicação, a Time veio com essa capa da revista falando que o colesterol era o verdadeiro vilão, o colesterol alimentar, associando principalmente a questão do colesterol alimentar. E daí teve início uma série de diretrizes, uma série de terrorismos ali em torno da gordura que foram cair só mais recentemente. Foi num outro estudo, que é um estudo chamado PURI, que a gente vai tratar dele um pouco mais pra frente. Depois de todo esse terrorismo, todo esse sensacionalismo da mídia, foram feitas novas diretrizes, as pessoas começaram a enxergar a gordura de uma forma diferente, a própria indústria começou a se adequar, a colocar menos gordura nos seus alimentos. Então, houve uma queda no consumo de gordura, as pessoas começaram a consumir menos gordura. Só que o número de infartos e a obesidade não diminuiu proporcional a isso, eles continuou crescendo, o número de obesos continuou crescendo, os casos de infarto nos Estados Unidos. Então, no final das contas, o que acabou acontecendo? As pessoas pegaram aquela quantidade que ela consumia de gordura, que elas acabavam alcançando aquele consumo calórico diário, e substituíram pelos carboidratos processados. Os carboidratos processados tomaram o lugar do consumo de gordura que essas pessoas tinham. E as pessoas continuaram engordando. No final das contas, será que os cientistas estavam errados? Não.
Os cientistas, na verdade, só trouxeram algumas pistas, aquele estudo, na verdade, só trazia mais perguntas, como eu disse anteriormente. Precisava ser feita uma melhor investigação, eles estavam só apontando para um caminho. A pesquisa tem um caráter mais exploratório, está explorando ali e nenhuma verdade absoluta foi concebida naquele momento. Quem errou, no final das contas, foi a mídia, que tomou aquilo como uma verdade absoluta e como se fosse um fato e acabou mostrando e acabou fazendo todo esse alarde, todo esse sensacionalismo. Então, por que mesmo diminuindo o consumo de gordura, as pessoas continuaram engordando? Porque tirar a gordura da dieta acaba fazendo você engordar. Primeiro é uma questão de busca de sabor. A gordura, ela confere mais sabor aos alimentos. Você acaba tendo uma compensação melhor por parte da gordura. E onde que você vai achar uma compensação à altura? Nos açúcares, os alimentos processados, os carboidratos processados, refinados. Eles trazem uma recompensa igual. Então, quando as pessoas tiraram a gordura, elas não colocaram mais arroz, mais batata doce, mais frutas, não. Elas foram direto no açúcar refinado e na farinha, para poder achar esse mesmo tipo de compensação. Fora isso, tem a questão também da saciedade. A gordura traz muito mais saciedade do que aqueles carboidratos que tomaram o lugar da gordura. Por quê? A gordura, ela causa uma lentificação do esvaziamento gástrico. Quando a gordura cai no nosso aparelho gastrointestinal, ela faz com que o nosso estômago comece a esvaziar de uma forma mais lenta. Por que isso? Porque a gente tem um sucozinho biliar ali que vai emulsificar a gordura. Faz como se fosse o efeito do detergente. Quando você joga detergente na gordura, você vê que a gordura ela dissolve de uma forma mais fácil, um pouco mais fácil. É como se a gente tivesse um detergente dentro da gente, conforme vai caindo a gordura, a gente vai emulsificando para tornar mais fácil a digestão dela. Se essa gordura caísse de uma vez só no nosso intestino, a gente ia acabar tendo uma diarreia. E acabar saindo essa gordura de uma vez só, causando dor de barriga e tudo mais. Então, é um mecanismo que o nosso corpo tem de fazer com que essa gordura seja emulsificada de uma forma gradual. É lentificando o esvaziamento gástrico, fazendo com que o nosso estômago esvazie de uma forma mais gradual. Isso traz mais saciedade. Isso faz com que as pessoas se sintam mais saciadas a um longo prazo, por um tempo maior ali, depois de ter feito a refeição, diferente dos carboidratos processados que tomaram o lugar dela. E aí, fora essa questão da saciedade, fora essa questão do sabor, a gordura também tem seus benefícios. Aliás, benefícios importantes ali. Alguns tipos de vitaminas, são as vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, elas precisam de gordura para serem transportadas. Elas estão presentes em alimentos fontes de gordura, principalmente a vitamina D, que a gente tem ela na forma inativa ali, que a gente vai consumir na parte da alimentação e depois vai ter a incidência solar, que vai fazer ela se tornar ativa. Mas a gente precisa consumir ela primeiro por parte da alimentação. Boa parte dela vem da parte da alimentação e vem da gordura, principalmente gordura animal. A gente tem também vitamina A. Então a gordura é um transportador importante de vitaminas e também de alguns compostos bioativos, alguns compostos fenólicos que são importantíssimos, que a gente acha, por exemplo, no azeite, que é riquíssimo nesses compostos e que são importantes para a nossa vida. Então a gordura também ela é importante para a produção de alguns hormônios, que são os hormônios esteroides. Eu não estou falando de anabolizante, esteroide sintético que você toma, não. Aqueles que seu corpo mesmo produz. Os hormônios sexuais, eles têm uma base do colesterol. O colesterol é utilizado para poder fazer esses hormônios. Então aquele próprio hormônio que vai fazer, muitas vezes, vai regular sua menstruação, sua TPM, que também vai fazer com que você ganhe massa magra. Esses hormônios têm todas essas funções importantes, eles têm como base a gordura. Você precisa consumir gordura para poder sintetizar esse tipo de hormônio. As gorduras também são importantíssimas para o nosso sistema nervoso central. Mais de 60% do peso do nosso cérebro, ele é composto por gordura. Porque a gordura ela confere uma proteção aos neurônios. Os neurônios estão ali embanhados em meio à gordura, que vai conferir uma proteção importante para eles. E principalmente o consumo de gorduras essenciais, como o ômega 3, tem uma função importantíssima nisso. Então, pessoal, apesar de todo esse sensacionalismo causado pela mídia, toda essa demonização da gordura, a gente vê que, na verdade, a gordura não é nenhum vilão. E também não é nenhum herói. Ela é essencial quando consumida em equilíbrio. E o importante é que a gente vê que as pessoas têm se conscientizado um pouquinho melhor. Inclusive, essa questão das guidelines que a gente tem, dos guias alimentares, eles têm mudado. Nos Estados Unidos a gente já viu uma mudança, que antes falava-se 20% do valor calórico total que você consome no dia tinha que vir de gordura. Isso já foi elevado para 30%. E mesmo esse que levou para 30%, 35%, ele tem sido criticado, porque algumas pessoas, alguns cientistas falam que a gente tem que tomar mais cuidado em relação ao tipo de gordura. Então se livrar de gordura trans, tomar cuidado com o consumo de gordura saturada, dá mais esse tipo de recomendação do que ficar limitando a quantidade que você consome de gordura. Então será que aqueles meus pacientes de 20 anos de idade, um pouquinho mais novos, que são os carbofóbicos, será que eles que estavam certos no final da história? Fique atento à próxima aula então, que a gente vai tratar um pouquinho sobre eles. A gente vai falar dessa questão do carboidrato. Valeu, pessoal, até a próxima.